o caos que começou ou continuou, né? Ao longo do fim de semana, Donald Trump já vinha falando, realmente fazendo ameaças de que atacaria o Irã, e isso aconteceu nas últimas horas, continua, entramos no terceiro dia de conflito. Luiz Felipe Nunes chega por aqui com o impacto desse ataque contra o Irã no mercado financeiro global. Todo mundo sentindo esse impacto, né? Bom dia para você. Muito bom dia, Paula, Sabino, Lupato. Bom dia para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Um impacto imediato, diferente do que aconteceu no começo do ano, quando os Estados Unidos realizaram uma ação militar na Venezuela. E existe um motivo para isso. A Venezuela é uma grande exportadora, produtora de petróleo, mas não chega aos pés do impacto que é um ataque ao Irã. Como base, a gente tem principalmente o aumento no preço do barril de petróleo e também no gás natural. No barril de petróleo, ainda com uma alta de 7,8%, já a $78, mas a expectativa de diversas empresas que fazem análise de investimento é que isso vá subir ao longo da semana. Muitas empresas enviaram relatórios a clientes afirmando que o preço do barril de petróleo pode chegar na casa dos $100, algo que há muitos anos não é visto, até porque o mercado do barril de petróleo é regulado por vários países que são produtores e também exportadores, grande parte desses países no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma ligação entre a África e a Ásia. Pensando para você, ouvinte. Então, entre a China e o continente africano, você tem o Oriente Médio com países muito próximos, Israel, o Líbano, o Irã, são países vizinhos, até muitos deles com fronteiras, e que grande parte deles tem uma produção grande de petróleo e de gás natural também. O Irã não só é um grande produtor e exportador, como controla uma faixa importante do mundo, que é pequenininha, mas representa 1/5 de todo o comércio de petróleo no mundo, o chamado Estreito de Hormuz. Em anos anteriores, houve uma urgência sobre um possível fechamento do Estreito de Hormuz. No primeiro governo Donald Trump, houve uma ameaça de ataque ao Irã. E a poucos minutos de um ataque, houve um acordo de tão importante que é o Estreito de Hormuz. Foi isso que impediu um ataque naquele momento para que a produção de petróleo seguisse escoando pelo mundo. Agora, esse estreito está aberto, mas o Irã afirmou que pode haver uma série de ataques nesta localidade. Por isso agora, os especialistas... E foi reaberto, desculpa, porque ele tinha sido fechado no fim de semana, né? Ele está, de fato, aberto, mas os navios não... O que acontece? O Irã fez um aviso de que pode acontecer ataques por lá. Então, os navios não passam, existem navios que estão com o GPS ligado, mas parados, em frente ao Estreito de Hormuz, não querem atravessar, mesmo com petróleo dentro do navio. O que significa que, como o petróleo está aumentando de valor, a carga deste navio saiu valendo $1 milhão, que seja, e agora já está valendo 2. Pode ser algo que a gente pode colocar assim, a mesma quantidade de petróleo, porque existe um aumento e quando esses navios passarem pelo estreito, se passarem em algum momento, o valor do petróleo será totalmente diferente daquele que foi constatado no momento que saíram dos países. O que acontece é que alguns países produtores de petróleo, a OPEP, que é uma organização que controla e regula o valor do petróleo no mundo, esses países estão se organizando para tentar frear um aumento maior do que o que está sendo constatado. A Arábia Saudita, por exemplo, que é vizinha do Irã, já afirmou que vai aumentar a produção, mas muitas análises destes investidores afirmam que não será suficiente para conter este aumento. É algo que a gente vai seguir acompanhando nos próximos dias e nas próximas semanas, mas que vai chegar no Brasil. O valor do barril do petróleo chegará aqui. O governo federal muitas vezes já tentou conter de maneira artificial um aumento no valor do petróleo, do barril do petróleo, mas um aumento seguido por várias semanas não pode ser contido pelo governo brasileiro, mesmo que haja uma vontade por parte do governo federal ou da Petrobras. Isso não deve acontecer. No Brasil também existe um impacto, a Paula falou no primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, na taxa de juros. Toda vez que o Banco Central faz uma reunião, o Banco Central afirma o que deve acontecer, as tendências para a próxima reunião. A gente tem uma reunião daqui 2 semanas, no dia 16, no dia 17, onde o Banco Central afirmava que existia uma tendência de diminuição da taxa de juros. Mas isso pode ser impactado por conta dos mercados globais, agora que a gente tem um ataque no Irã. E hoje a situação não... Pelo contrário. O Irã já afirmou que realizou ataques ao gabinete do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Isso não é confirmado por Israel. Israel, por sua vez, realizou ataques
em direção principalmente ao Líbano, que é um país vizinho de Israel. O Líbano tem uma política complicadíssima há muitas décadas e que Israel financia um grupo terrorista e político, tanto ganha eleições quanto realiza ataques terroristas. Israel faz um controle desse grupo para conseguir um controle maior do Oriente Médio. Que é o Hezbollah, ligado ao Irã. Exatamente. Financiado pelo Irã. E esse grupo está sendo atacado depois de realizar um ataque em Israel. E o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos só vão parar com os ataques quando os objetivos militares forem alcançados. Ou seja, o valor do barril do petróleo pode seguir disparando, os ataques podem seguir acontecendo no Oriente Médio, não é algo que deve parar hoje. A gente vai seguir acompanhando essas histórias e detalhes para os ouvintes da Rádio Bandeirantes.